A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus Cristo, muito conhecida em todo o mundo cristão, ela começa exaltando a Deus, expressando atos de exaltação a Deus e conclui também fazendo referência a esse mesmo tipo de atitude, ou seja, uma rendição a Deus em louvores, em elogios, porque Deus, Ele é tudo isso e muito mais. Nós vimos também na oração do Pai Nosso 6 premissas ou 6 sentenças. Uma sentença significa dizer um conjunto de palavras essenciais que servem de base para fundamentar uma linha de raciocínio levando a uma conclusão. Então vamos às sentenças. As 3 primeiras dizem respeito à busca ao reino de Deus, dizem respeito a Deus. E as 3 últimas dizem respeito à causa do homem. Então as primeiras, a causa divina, as 3 últimas, a causa do homem. Pai nosso que estás nos céus. Essa aqui é a expressão de louvor. É importante entendermos que Deus habita aos céus, ao mundo espiritual. Porque o nosso Deus é transcendente, apesar de ter criado tudo, mas ele não habita este universo. Ele habita uma dimensão espiritual, mas habita também no coração dos contritos, dos humildes, daqueles que exercem fé e confiança nele e na sua palavra. Pai nosso que estás no céu. Primeira sentença. Santificado seja o teu nome. Esta é a primeira sentença. Deus é santo. Deus é justo. Deus é fiel. Deus é perfeito. Digno de toda adoração. Quando a Bíblia fala santificado seja o teu nome, significa dizer que devemos viver de tal maneira que Deus possa se orgulhar da nossa conduta, da nossa existência como ser humano, como pai, como filho, como cidadão, sobretudo como cristão. Enfim, santificado seja o teu nome implica nisto. Viver um estilo de vida que honra e que glorifica a Ele. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei para a glória de Deus. O homem existe para o louvor da sua glória. Santificado seja o teu nome, esta é a primeira premissa. Segunda premissa, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é uma realidade, porém espiritual. Hoje se dá numa dimensão espiritual, diria Paulo. 14:17 aos Romanos. Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Venha a nós o teu reino, que esse reino possa alcançar a todos quantos desejam conhecer pessoalmente e conhecer de forma real, pela fé, o Senhor Jesus, que esse reino envolva essas pessoas que querem ter um encontro pessoal e real com Jesus Cristo. Um dia o reino virá de uma forma literal, chamado milênio. O Apocalipse é escrito, capítulo 20, por 6 vezes a palavra 1000 anos. Fala do milênio de Cristo sobre a terra, depois da restauração da terra, Jesus implementará 1000 anos de paz de Jerusalém. Naquele contexto, o diabo já vai estar preso e suas hostes infernais. Venha a nós o teu reino, a segunda sentença. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus ela tem 2 conotações. Número 1, fazer a vontade de Deus implica em nós obedecermos a sua palavra. Andarmos segundo a instrução passada pela sua palavra. Diria o salmista, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, fazer a vontade de Deus, no primeiro momento, diz respeito a isso. Obedecer a palavra do Senhor. Ser guiado pela palavra do Senhor e orientado por ela. Em segundo lugar, em última instância, quando Jesus nos ensinou, seja feita a vontade de Deus, em resumo,
implica em levar os homens a olhar para ele, para encontrar nele a salvação. É o que está escrito no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6, versículo 40 de João. A vontade do Pai é esta, que todo aquele que vir o Filho do Homem, crê nele, tem a vida eterna. Então, as 3 sentenças. Número 1, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Segundo lugar. Terceiro lugar, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. 3 sentenças. Dizem respeito à causa de Deus. E as 3 últimas sentenças dizem respeito à causa do homem. Que são elas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer nos dar o pão de cada dia. Nós podemos declarar o suprimento, o livramento, a provisão, não só a comida, bebida, água, claro, vestimentas, o ar que respiramos, mas o pão espiritual, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós sabemos que Deus já nos perdoou. Quando Jesus falou a respeito da oração, Jesus não tinha morrido ainda. Quando Jesus morre em sacrifício ao Pai em favor da nossa salvação, nós já fomos perdoados. Passado, presente e futuro. Quando nós pedimos para Deus nos perdoar, nós estamos pedindo para que nós tenhamos consciência que nós fomos perdoados. Porque está escrito nas cartas de Paulo que nós devemos perdoar assim como já fomos perdoados uns aos outros. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque o teu é o reino, poder e a glória para sempre. Ou seja, não nos deixar cair em tentação é a terceira e última premissa. Cair na tentação seria se deixar levar por uma vida carnal, uma vida superficial, espiritualmente falando, uma vida desconectada de Deus. O próprio Jesus falou que se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos produzir fruto. Mas aquele que está ligado a Ele e não produz fruto será cortado. Essa é a maior tentação que pode acontecer. É a pessoa ser cortada por Deus, ser desconectada de Deus, viver uma aparência de espiritualidade. Esse é o maior mal que pode acontecer. O contrário disso é viver uma vida produzindo fruto, fazendo a diferença como luz do mundo, sal da terra, sempre de bem com a vida, independente das circunstâncias. Isso é triunfar sobre o mal e nunca ceder à tentação para ele. Então é isso. O Pai Nosso e suas 6 premissas. Como eu já disse, a premissa é o conjunto de palavras essenciais que tem por base fundamentar uma linha de raciocínio que vai levar a uma conclusão. Então, as 3 primeiras premissas dizem respeito à causa de Deus. E as 3 últimas dizem respeito à causa do homem. Então, vamos orar? Pai Celestial, Deus Santo, Deus Eterno, em nome de Jesus, eu declaro a tua vitória, a tua bênção sobre os teus filhos, sobre os teus escolhidos, sobre os teus eleitos, sobre a tua igreja na face da terra. Eu declaro toda sorte de bênçãos, o pão de cada dia, o suprimento, o livramento, e, sobretudo, comunhão com o teu Espírito. Peço a tua bênção também em favor da minha família, meus entes queridos, perto ou longe. Peço a tua bênção em favor do nosso país, da liderança maior do Executivo, juntamente com os seus ministros e auxiliares e familiares também. Abençoa a todos nós, livra o Brasil do caos político, social, econômico, estabelece justiça social, justiça penal e, sobretudo, a justiça divina que é a salvação sobre todos os que desejam e querem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e único Senhor de suas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.